gente teve uns dias atrás, foi combinado nós fazermos uma saída, uma confraternização com a igreja de final de ano, no dia 21 de dezembro, dia 21 próximo agora, vai ser lá na chácara de Vétrio. Dia 21 vai ser um domingo que antecede o Natal. O Natal vai ser na quinta-feira. E a chácara é espaço. Se quiser anotar, uma nota aí, por favor. Vocês devem acompanhar no site depois. É da Espaço de Vétrio. Espaço de Vétrio.com.br. Entra lá no site, lá você vai estar vendo a chácara. Essa chácara a gente já foi nela, eu acho que 8 anos atrás, 9 anos atrás, faz tempinho já. Então é uma chácara muito boa. Antes que eu esqueça, eu peço para que todas as crianças vão ali atrás para estar ensaiando. Então todas as crianças por bondade, era televisado, então todas as crianças por bondade vão estar ali atrás adorando ao Senhor. Então, irmãos, no dia 21, irmãos, dia 21 vai ser um domingo. O pastor ele pede para que toda a igreja coopere. Nós estamos lá passando um dia. A chácara tem uma estrutura boa também. Eu só tenho uma região dela agora. Mas é uma chácara muito boa. Tanto é que o co-pastor, na época, ele conheceu a Bíblia e foi nessa chácara. Então faz tempinho. Se eu queria lembrar o ano, acho que era fazendo 8 anos. É isso aí. Então, mas é bênção. Então, quem lembra dessa época vai ser nessa chácara. E ela tem foi reformada, tem várias mudanças, mas ela é muito boa. Então, dia 21, irmãos, dia 21 eu peço para que as igrejas, o pastor pede para que toda a igreja coopere. Vamos estar lá junto. E vai ter um custo, irmãos. Esse custo não tem como a gente fugir até então. Eu queria realmente, mas enfim, a gente não consegue. Você andar de ônibus hoje, se não tiver R$2,35, você não anda. Não tem jeito, né? Vai dizer que você vai correndo atrás do ônibus. Mas enfim, então tem um custo, irmãos, a princípio, irmãos, é assim. Esse custo vai ficar entre 20 a 30 reais. Se nós conseguirmos algumas arrecadações para o almoço e, sei lá, algumas coisas a mais, esse custo ele passa a ser 20 reais. Senão a gente vai precisar pegar um pouco mais por causa da refeição. Então ele tem um custo a princípio entre 20 a 30 reais. Se nós conseguirmos a refeição, ele pode chegar a 20 reais. Amém, irmãos? Amém. Nossa, meu Deus do céu. Só você se mais animado. Que bênção, você está animado. Então, irmão, a gente conta com toda a igreja, vai ser uma bênção, a gente vai passar o dia lá. E eu peço, nós vamos estar cooperando. Eu acredito que nessa data ninguém viajou ainda. Se viajou, amém também. Mas eu acredito que nessa data ninguém vai viajar ainda. Amém, irmãos? Eu peço para a igreja estar em pé. Com vontade, então, irmãos, me procure depois, procure o Rodriguinho, procure o Márcio. Nós estaremos anotando o seu nome e acredito que vai ser muito bom para todos nós. Vamos estar ouvindo a palavra de Deus. Eu peço ao presbítero, por vontade. Paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer estar convosco. Pode tomar seu centro, paz de Deus. Você já vai abrindo a Bíblia, segundo Crônicas, capítulo 18. Eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com a minha família. Estamos ali de Santa Inês, servindo ao Senhor, ali com o dirigente, o auxiliar, o pastor, naquela congregação, juntamente com o pastor Marco Humano. Nós estamos aqui com alegria, viemos, porque soubemos também, além do convite, soubemos das boas notícias dessa igreja, da palavra de Deus pregada, dos irmãos que se alegram na presença de Deus. E nós estamos com alegria aqui, agradecendo a cada um de vocês, ao pastor César, que nos cede essa oportunidade. É um prazer, irmãos, estar aqui para trazer aquilo que Deus tem a falar com cada um de nós. E eu quero que você preste muita atenção, como o pastor César bem disse, que nós estamos na casa do Senhor.
E as oportunidades, irmãos, a nossa vida é muito corrida, e nós temos que aproveitar os momentos quando estamos para louvar a Deus na sua casa, prestar atenção, adorar, sentir a presença. Então, quando o pastor fala, porque realmente ele é dirigido por Deus, a Bíblia nos orienta que nós temos que ter reverência, guardar o nosso pé quando estamos na casa do Senhor. Então eu quero que os irmãos meditem comigo nesta palavra, porque entregarei tudo aquilo que Deus tem me dado nesta noite para que o Senhor seja exaltado. Glórias ao nome do Senhor. Diz no livro de 2 Crônicas, no capítulo 18, assim: tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele disse: como tu és, serei eu, e o meu povo com o teu povo, seremos contigo nesta guerra. E disse mais Josafá, o rei de Israel: consulta hoje, peço a palavra do Senhor. Então o rei de Israel juntou os profetas, 400 homens, e disse: iremos à guerra contra Ramote de Gileade ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus a dará nas suas mãos. Porém Josafá disse: olha, não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que nós o consultemos. Presta atenção, irmão. Então o rei de Israel disse a Josafá: olha, há aí um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu aborreço, porque nunca profetiza de mim o bem, senão sempre o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Versículo 14 diz assim: vindo pois o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra ou deixá-lo-ei? E ele disse: subi e prosperarei, e serão dados os reis nas nossas mãos. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei para que não fales senão a verdade no nome do Senhor? E ele disse: olha, vi o Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, tome cada um em paz a sua casa. E disse o Senhor: no versículo 19: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Disse mais: um diz dessa maneira e outro de outra. Então subiu o Espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: o quê? Ele disse: eu serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faz-o assim. No versículo 31: sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram: esse é o rei de Israel, e o cercaram para pelejar. Porém Josafá clamou e o Senhor o ajudou, e Deus o desviou dos seus inimigos. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não eram o rei de Israel, deixaram-os de seguir. Então o homem, na sua simplicidade, empeçou o seu arco e feriu o rei de Israel entre as juntas e a couraça. Então disse ao carreteiro: vira tua mão, tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro de fronte aos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Glórias a Deus. Irmãos, esta é uma passagem maravilhosa da palavra de Deus, em que nós nos encontramos no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, ele realça, ele enfatiza o reinado, a terra de Judá, o reino do norte, um fluxo em que haveria uma história, e houve, da adoração, onde se buscou retornar e restaurar a adoração
do povo de Israel, Judá, no caso, Reino do Norte, para louvar ao Senhor, e de lá a reconstrução do templo. Aqui houve uma situação em que o rei Josafá, portanto o rei de Judá, propôs-se por tentação, por uma proposição maléfica do rei de Israel, Acabe. E o rei Acabe, você sabe muito bem da história, ele mandou matar 400 profetas de Deus, 400 profetas que se esconderam, e ele teve uma sentença, se você for ler lá atrás, que ele teria uma morte violenta e que o seu sangue escorreria e seria lambido da terra, ou da terra pelos cães. E assim foi. Na sequência, vocês viram que no final dessa leitura, o rei Acabe morreu e ele foi sepultado, mas o seu sangue foi lambido pelos cães. Isto ocorreu então porque Acabe não era um bom rei. Acabe prostituiu-se, Acabe casou com Jezabel, e esta era uma inimiga do povo e dos profetas de Deus. Essa perseguia o povo de Israel. Josafá, então, sendo um homem de Deus, foi tentado, e naquele momento ele disse: olha, eu vou sim com você a Ramote Gileade. Perceba, meu irmão, que nós estamos falando aqui de uma aliança. E o que é uma aliança? Uma aliança, se os irmãos aí, as irmãs, observem os nossos dedos, tem uma aliança. Uma aliança é um pacto, é um símbolo que não tem fim, é um símbolo de honra, é um símbolo de exaltação para a glória de Deus, é um símbolo que nos une a uma pessoa ou a alguém ou a um compromisso. Então o Josafá fez uma aliança. Deus está nos dizendo nessa noite que Ele está requerendo a aliança do povo, do seu povo nesta noite, uma renovação, uma aliança em que não tem fim. Um dia o nosso nome foi salvo, foi escrito no livro da vida indelevelmente pelo sangue de Jesus, por aquele sangue que foi vertido, aleluia, na cruz do Calvário. E quando levantamos um dia nossas mãos para dizer: eu aceito a esse Jesus como meu único e suficiente Salvador, nós firmamos uma aliança, um pacto que não deverá ter fim, e nós exaltaremos o nome do Senhor na sua glória para todos sempre. Deus está nos dizendo nessa noite que a nossa aliança precisa ser renovada. Mas há algumas coisas que eu quero passar à igreja do Senhor nessa noite, meu amigo. Nós devemos entender a palavra do Senhor. Buscamos na palavra de Deus o conhecimento, buscamos a palavra do Senhor entender os seus mistérios e as suas instruções, porque Deus, Ele é o nosso ajudador. Deus é o Altíssimo Guarda de Israel, e isso merece toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje não se fala muito sobre a vida de Cristo, sobre o arrebatamento, sobre o sangue de Jesus na cruz do Calvário vertido, e que esse sangue nos trouxe o pacto de vitória, e nós temos o nosso nome no livro da vida. É isso que nós temos que relevar nas nossas pregações, nas nossas palavras, e não tanto sobre a prosperidade. Isso é uma consequência, que Deus nos dará todas as coisas, meus irmãos. Nos dará sim o carro, nos dará o dinheiro para que possamos pagar as nossas contas, cuidará da nossa saúde, estará na nossa vida, mas o principal é que o nome do Senhor, através deste pacto, dessa aliança, precisa ser exaltado em nossa vida, e ele exige fidelidade. A fidelidade, ela não é negociada com Deus. Não adianta eu chegar ao Senhor como chego a um cliente ou a um amigo onde eu vou fazer um negócio e quero negociar com ele e tento colocar as minhas preposições, as minhas colocações numa negociação, mas eu digo: olha, eu compro esse negócio aqui por tanto, mas você me deixa por tanto, eu faço dessa forma, eu faço daquela. Não, mas isso eu não posso. Não adianta eu chegar diante de Deus e dizer: olha, Senhor, e disser assim: eu aceito a salvação, mas a partir deste momento eu quero fazer desse jeito ou daquele. Fala-se muito sobre livre-arbítrio. Nós, irmãos, não temos mais o nosso livre-arbítrio a partir do momento que nós firmamos esse pacto em servir ao Senhor. Ou serviremos a Deus, ou serviremos a Mamon, ou estaremos na presença do Senhor e nos colocaremos
posição, porque da mesma fonte não pode jorrar águas doces ou salgadas, ou haverão de ser doces, ou haverão de ser salgadas. Então, sem essa de pensar que nós temos um livre-arbítrio, depois que servimos a Cristo e dizemos: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, eu estarei debaixo das leis de Deus, e por elas eu terei que batalhar e ser fiel até o fim. Então, não podemos negociar com o nosso Deus. Essa é a primeira prerrogativa de vitória quando firmamos uma aliança e um pacto com o nosso Deus. E se estamos aqui nesta noite, é porque firmamos uma aliança, um pacto. Dissemos ao Senhor: eu quero te servir até a minha morte ou a sua vinda. E se nós queremos transpassar os portais da eternidade, nós temos que ser fiéis até a morte e não negociar a nossa salvação, a nossa fidelidade com Deus, porque isso Ele não aceita. Então você observe que Josafá, sendo o rei de Judá, e como eu disse, 2 Crônicas mostra-nos, aponta para uma renovação de adoração e serviço a Deus. Tanto é que o templo de Jerusalém lá foi erguido, e depois da morte de Salomão, dividiram-se os reinos, Israel foi cativo ao cativeiro, até que veio o rei Ciro e permitiu o retorno do povo de Israel do seu exílio. Irmãos, aqui nós vemos que nessa solicitação de Acabe, já na sua maldade, ele vem e diz: olha, eu vou subir lá para Ramote Gileade. Já estamos tanto tempo, se você for lá em 2 Reis 22, você vai ver que há um relato um pouco melhor ali, mais detalhado, que ele queria subir para tomar posse de Ramote Gileade. Disse: olha, eu estou tanto tempo quieto, já há 3 anos, e eu gostaria de chamar você, na verdade, para que nós possamos ganhar essa terra e possamos fazer essa aliança, seremos rei e teremos muita posse. Irmãos, Deus é o Deus da nossa vida. Ele não vai nos dar aquilo que vai nos prejudicar, ou nos levar ao pecado, ou nos levar à condenação eterna. Se nós tivermos que viver a pão e água, se nós tivermos que viver com o mesmo sapato até o fim da nossa vida, a nossa obrigação é dizer: bendito seja o nome do Senhor, porque fome não vamos passar, porque a falta da presença do Senhor é o que mais destrói o homem. Que Deus nos livre da ausência do seu Espírito, que Deus nos livre de termos igrejas caladas, que não louvam e não exaltam o nome do Senhor, que Deus nos livre de tirar os dons do Espírito Santo, que Deus nos livre da sua ausência e que a sua presença seja sempre conosco, porque nós somos chamados o povo por adoção, o povo que nós dissemos: eu aceito a Jesus. E graças a Deus por essa oportunidade de salvação. Você aí no banco não pode perder a oportunidade de glorificar a Deus. Se eu perguntar o que é que Deus te deu até agora, o que é que Deus te fez na tua vida até agora, mas nós, como homens, tentamos a Deus, tentamos ser infiéis e tentamos negociar as coisas com Deus. Escute o que Deus está te dizendo nessa noite: eu não negocio eu não negocio a minha glória com ninguém. E qual é o coração que pode se esconder da minha presença? Diz o Senhor: eu sou o Deus de Israel, e sou dos vossos corações, e sei os vossos caminhos, e digo: há tempo para se consertar a fidelidade que uma vez vocês fizeram comigo, diz o Senhor. Deus de Israel está presente aqui nessa noite. Você tem a oportunidade de abrir o seu coração e dizer: Senhor, sonda-me, Senhor, como disse o salmista, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim alguma coisa má. Oh, aleluia. Queridos irmãos, então nós vemos
sequência, o Acabe já não tendo mais o temor de Deus, e esse é um perigo do povo de Deus. Quando perdemos o temor pelas coisas do Senhor e tentamos levar a vida, como diz na base do ziriguidum, né? De qualquer jeito. Deus não está nem aí, Deus não está me ouvindo, Deus não está me vendo. Eu posso fazer alguma coisa aqui ou ali, tudo bem. Nós estamos e vivemos o tempo da graça. O tempo da graça nos dá a grande misericórdia do Senhor, porque no tempo passado, quando o homem pecava, poderia ser fulminado dentro da casa do Senhor. Mas nós vivemos o tempo da graça, mas isso não significa que Deus compactua com o erro, com o pecado. A aliança que estabelecemos com Ele precisa ser fiel e fiel até a morte. Então Judá ainda tendo, o rei de Judá ainda tendo aquele temor, ele diz assim: olha, mas antes eu gostaria de saber a opinião, a palavra de Deus, porque você sabe que a última palavra vem de Deus. Então tome isso, olha, Deus é que dá a última palavra. Não importa se o médico disse que vai morrer, se está com câncer, se está com câncer dos pulmões, do rim, não está funcionando, está com problema de pressão alta, está com problema cardíaco, não importa, a última palavra vem de Deus. A porta fechou, a última palavra vem de Deus. Estou chorando, a última palavra vem de Deus. Estou sofrendo, a última palavra vem de Deus. Estou chorando, a última palavra vem de Deus em Israel. Algum profeta aqui? Ah, sim, chama os 400. E aí você vê que no meio de tanta gente não há nenhum fiel a Deus. 400 profetas mentirosos não falaram a verdade, falaram aquilo que queriam alegrar o rei. Traz, pode ir, vai, meu Senhor, eu te amo tanto. Aí você não esquece de mim lá na frente, tá? Isso era uma negociação. Mas ainda insiste Josafá: escuta, não tem mais ninguém, não há um profeta de Deus aqui. Aí então ele não pode mentir, porque o Espírito de Deus é verdadeiro, e fala assim: olha, tem um aí, mas olha, Jesus amado, esse daí só fala mal, não fala bem, não fala nada de bom de mim, sobre a minha pessoa, e por isso eu persigo, o açoito. Ei, você quer ser um servo de Deus? Você quer servir ao Senhor? Esteja pronto para as agruras da vida, para os sofrimentos, para os embates, para as injúrias, para as lamentações, mas Deus será contigo, aquele que não haverá derrota para aqueles que são servos fiéis do Senhor. Olha, e eu não li essa parte dizendo: olha, Micaías, por favor, Micaías, 400 profetas falaram bonitinho diante do rei. Não vai você estragar tudo. Fala uma coisa boa, por favor. Trouxeram Micaías. Ele disse o quê? Olha, tudo que Deus me falar é o que eu vou falar. Tudo que Deus me mostrar é o que eu vou falar. Irmão, tudo que Deus colocar na tua boca, fale. Não te cales, não tenha medo, porque Deus é fiel para cumprir todas as palavras. Quando uma palavra vem da parte de Deus, ela se cumpre, porque Deus é que se responsabiliza. Traz aí, olha, eu só vou falar o que Deus mandar. Então ele testa o rei e diz: ô Micaías, não, fala aí, posso ir lá com o homem em Ramote-Gileade? Posso ir? Vai, e tu prosperarás. E o rei, então, entendendo, olha, que até o próprio rei, que era ímpio, sabia que o Espírito de Deus estava na boca e na vida de Micaías. Micaías, não faça assim, fala a verdade. Então ele teve uma revelação e ele disse: olha, eu vi um Espírito que saía e dizia assim: olha, o que você vai fazer? Então eu olhei para os irmãos, que ele disse: olha, eu sairei e irei e falarei
uma palavra de mentira na boca daqueles profetas. E ele irá. Então, o que aconteceu? Chegou alguém lá e deu um soco, bateu em Micaías, porque ele falou a verdade. Irmão, a palavra do Senhor precisa ser dita na íntegra. Eu não vim aqui agradar os irmãos, nem o pastor. Eu vim dizer para os irmãos assim: olha, nós precisamos falar aquilo que Deus coloca na nossa boca para falarmos. Não podemos nos calar, não podemos compactuar com o pecado, não podemos esconder a glória que há de Deus em nossas vidas. Não poderá ser apagada, ao menos que você não seja um homem fiel a Deus, ao menos que você não queira mais servir a esse Deus. Mas se servirmos a esse Senhor, Ele estará conosco, e não temos como esconder a sua glória, o seu Espírito em nossa vida. Aleluia. Então ele diz: apanha por isso, e é lançado na prisão com um pão de dores, com açoites, com água de angústia. A palavra de Deus diz pão de angústia e água de angústia. Sabe o que é isso? Ele foi numa masmorra fria, lamacenta, úmida. O pão que ele comia era aquele pão mais seco, aquele pão bolorado. Se quiser come, se não quiser morra. Estava ali com uma água suja, uma água podre, e tinha que tomar. Mas mesmo assim Deus estava vendo a Micaías pela sua fidelidade. Você nunca deixará de ganhar por ser fiel a Deus até a última gota de sangue que esteja em nossas veias. Deus procura fiéis adoradores na sua casa. Os meus olhos, diz a palavra, os meus olhos, os olhos de Deus procuram fiéis adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, não adianta eu chegar na casa do Senhor e dizer glória a Deus se as minhas mãos estão sujas. Não adianta eu dizer glória a Deus se o meu espírito está manchado pelo pecado. Deus não compactua com isso. Igreja de Guilhermina, vamos servir a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Na sequência, então, veja que o próprio Acabe, já com uma intenção má, ele diz assim: olha, Josafá, é o seguinte, o povo está me perseguindo, vamos enganar eles. Quem é que engana Deus? Quem pode enganar o Espírito de Deus? Eu posso enganar o pastor, eu quero, mas o Espírito de Deus ninguém engana. Josafá, vamos trocar de roupa, eu vou colocar a tua, você coloca a minha, fica tudo certinho, e aí eles não vão me achar. Mas no fundo ele queria que Josafá levasse a pior. Ele morre e eu escapo. Então ele fez assim. E no primeiro momento os irmãos veem na história que perseguiram realmente a Josafá. E quando não viram que não era ele, deixaram. Deus o livrou e ele não morreu ali. Lá na frente, quando a batalha já era dura, diz a Bíblia que um homem, na sua simplicidade, diz a palavra, irmão, Deus usa homens simples na terra. Deus usa, amém, Jesus, aleluia, com integridade na sua presença, dizendo: Senhor, eu não sei, mas tu sabes. Senhor, eu não posso, mas tu podes. Senhor, aleluia, mas tu tens. Louvado o teu nome. Mas a glória é tua. Senhor, eu não tenho força, mas tu és a própria força. Senhor, eu não tenho pão, mas tu és o pão, é a verdade que alimenta. Tu és a minha fonte de vida. Deus usa aqueles que se colocam na sua dependência. Um homem, na sua simplicidade, entestou um arco e simplesmente atirou aquela flecha a ele. O Espírito de Deus pegou aquela flecha e trouxe ao peito, a área do coração, próximo ao coração de Acabe. E diz a Bíblia que entre a couraça, entre as escamas da couraça, irmão, sabe qual é a oportunidade de você conseguir isso? Numa couraça, as passagens da flecha é praticamente impossível. Elas eram preparadas, as armaduras, para receber as flechas e desviá-las, ou quebrar a ponta, mas não entrar no corpo. Mas o Espírito de Deus, entre aquelas frestas, colocou a flecha ali, e o rei Acabe, ao final da batalha,
morreu. Meu Deus, não Deus de ser misericórdia. um rei fiel. Tem misericórdia da tua a Deus. igreja, Senhor. Então eu quero que você entenda essa palavra. Lá no livro de Marcos, meus irmãos, lá no livro de Marcos, no capítulo 5, Deus segundo Marcos, capítulo 5, e o versículo 7 diz assim, ó, ao endemoniado gadareno, quando Jesus o encontrou, disse assim, e clamando com grande voz, o endemoniado gadareno disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E depois ele foi liberto, porque Deus, o Senhor Jesus, deu uma palavra. Então eu quero encerrar esta mensagem, meus irmãos, nesta noite, trazendo para vocês uma meditação e a conclusão desta palavra. O que temos com Deus nesta noite? Qual é o projeto que Deus tem na tua vida? Jovem, na tua vida, que está começando agora, o que Deus tem é muito grande. Para a tua casa, o que Deus tem para a tua casa? Qual é a promessa que Deus tem para a tua casa? Qual é a promessa? O que você tem com Deus nessa noite, que parece estar acabado, parece ter sumido no tempo, parece que as palavras voaram ao tempo e parece que Deus te esqueceu? O que é que você tem com Deus no teu chamado ministerial que parece estar abafado e acabado? O que é que Deus tem contigo? O que você tem com Deus? Qual é o teu procedimento diante do Deus de Israel nesta noite? Qual é o propósito que você tem para com Deus nesta noite? Eu sei que nesse fechamento o rei Acabe morreu. O rei de Judá depois foi julgado também porque fez uma aliança que não deveria fazer, não consultou e não creu no Deus de Israel, mas pelos seus bons atos, tirando os ídolos ali de Judá, ele foi considerado, Deus ainda usou de misericórdia e depois foi sepultado em paz com os seus pais. Houve uma oportunidade e nessa noite eu quero dizer para você, valentes de Israel, valentes do povo de Deus, o que Deus tem colocado nas suas mãos para que você possa fazer, o que Deus tem te chamado para que você possa executar e que está agora neste momento enterrado. Aonde está o talento que Deus colocou nas suas mãos pela aliança que você fez com o Todo-Poderoso? Aonde está o chamado que uma vez Deus disse, venha, pregue a minha palavra, unja os enfermos, repreenda os demônios, fale a minha palavra, pregue a tempo e fora de tempo. Há pessoas aqui nessa noite que Deus quer levantar com grande vitória. Há pessoas que choram e dizem, Senhor, aonde está a minha vitória? Ela está aqui nesta noite e Deus está aqui para te entregar essa vitória em nome de Jesus. A aliança não foi esquecida. A aliança não foi esquecida. A palavra de Deus não volta vazia. Deus não age sem propósito. Deus não trabalha sem um objetivo. Você não foi esquecido por Deus. As suas lágrimas têm sido colhidas e muitas vezes o desânimo tem te afastado, mas Deus está aqui dizendo nesta noite, levanta-te, põe-te em pé e eu vou falar contigo e te colocarei no caminho em que eu te chamei para que você faça a minha obra. Aleluia. Deus quer um povo valente, Deus quer um povo que se disponibilize a fazer a sua obra com alegria e com fidelidade. E eu quero dizer para os irmãos, não há um justo, nem um justo sequer, diz a Bíblia. Nenhum de nós somos considerados inocentes diante de Deus, mas pelo sangue, oh glória a Deus, pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário, nós podemos nos tornar inocentes, somos perdoados dos nossos pecados. Deus sara as nossas feridas, sara a nossa terra e nos abençoa. Então eu quero convidar agora os irmãos a estarem em pé. Quero chamar aqui com a permissão do pastor Meiete para louvar o Senhor. E o Meiete estará louvando o Senhor.
Os irmãos, por gentileza, podem ficar em pé. E eu quero convidar você e a tua casa. Olha, quando falamos em reinos, nós falamos de pessoas. Nós falamos de constituição de pessoas, de famílias. Os irmãos sabem que família é a base da sociedade. Sem a família, a igreja não pode existir. Sem a família, a sociedade não existe. As coisas, as empresas não existe. Nós temos as nossas famílias, e família é projeto santo de Deus. Então, quando eu falo aqui, eu falo para famílias, eu falo para sacerdotes de lares, eu falo para filhos de sacerdotes, eu falo para esposas de sacerdotes, eu falo para famílias abençoadas, lavadas e resgatadas pelo sangue de Jesus. Deus quer dar vitória às famílias de Vila Guilhermina. Deus quer trazer avivamento aqui nessa noite. Deus quer trazer alegria e dizer: olha, não acabou, não desista do projeto que Deus tem na tua vida. Não desista do teu sonho. Deus é contigo para te ajudar. Não foi fácil. Jesus disse: olha, nesse mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Jesus, eu venci o mundo. Alguns pregadores complementam dizendo: e vós também vencereis. Isso não está na Bíblia, mas nós podemos entender que nós vamos vencer pelo sangue de Jesus. Então eu quero chamar você à frente para que representar a tua família possamos fazer uma oração em nome de Jesus, e que essa aliança possa ser renovada diante do altar de Cristo. Que a tua família seja renovada diante de Deus, que o teu projeto seja renovado diante de Deus, que a tua fé seja renovada diante de Deus, que aquilo que o teu projeto seja reavivado, porque Deus não esqueceu da tua vida, Deus não esqueceu do teu propósito. Eu quero convidar você nesta noite, e não quero que você tenha vergonha, porque aqui é o altar de Deus, aqui é a casa do Senhor, aqui é a casa do Altíssimo, é onde nós podemos dizer: bendito seja o nome de Jesus. Você que tem que interceder pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos, pelo teu esposo, pelos teus parentes, por aquele que você viu que precisa da salvação, venha aqui em nome de Jesus. E eu quero saber se há entre nós alguém
como pastor dessa igreja, e com todos os obreiros que agora, juntamente comigo, estendem as mãos para o povo, para abençoar, Senhor, a cada um, para pedir a Deus que a aliança que uma vez foi declarada e instaurada pelo teu sangue, Jesus, seja renovada aqui em Vila Guilhermina nessa noite. Pelas vidas que dizem, Senhor, eu preciso de Ti, me renova, me dá do Teu Espírito, me fortalece, me ajuda, me ampara, Deus, para que eu possa fazer a Tua obra. Querido Jesus, nós estendemos as mãos para abençoar as famílias aqui constituídas, para repreender toda sorte de mal, toda obra do inimigo, todo laço preparado, toda enfermidade, todo laço do inimigo para a morte, seja quebrado aqui nesta noite, em nome de Jesus. Deus, algumas pessoas, Senhor, agora clamam, outras exaltam, outras agradecem, mas Tu me mostra nessa noite que o espírito da morte tem sido derrubado nessa igreja. Oh, Labaxurinha, Labaxai, Espírito de Deus, nós Te exaltamos pela Tua fidelidade. Eu repreendo o vento contrário, o sopro do inimigo, agora seja, ó, dissipado pelo sopro do Espírito de Deus. Sopra Espírito de Deus sobre essas vidas, sopra Espírito de Deus sobre essas casas, sopra Espírito de Deus sobre a vida do pastor para fortalecer, ajudar e amparar. Alabaxuri Manai, Deus, em nome de Jesus, todo mal caia por terra e que o Espírito de Deus venha reavivar, fortalecer, amparar, alegrar os corações e dar vitória. Meu Deus, eu creio nessa palavra e nessa oração, e ó Deus, eu impeto a bênção de vitória na vida de cada um aqui. É a minha oração, assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus. Volte para o seu banco abençoado, meu irmão. Creia que Deus é contigo para te dar a vitória, e agradecemos esta oportunidade em nome de Jesus. Amém.